Fala aí, galera, tudo bem? Leandro aqui falando. Hoje eu queria trazer para vocês um livro que eu não vi ninguém aqui no Brasil falando. Tem muito material dele estrangeiro, o próprio autor, né? Lá da gringa, o Michael Singer, que é esse livrinho aqui, ó, A Vida Sem Amarras. Essa daqui, eu gostei tanto desse livro que vocês podem ver ele tá sem marcação nenhuma. Eu comprei uma outra porque eu emprestei para um amigo, ele não me devolveu, meu outro livro tá cheio de marcação e eu não sei se ele vai me devolver, eu espero que me devolva, Totó, quero meu livro de volta. Eu comprei um outro que é para ter ele aqui e poder revisitar esse livro. Eu tô pensando em dar esse livro novinho pro Totó e ele me dá o outro, né? O livro cheio de marcação, porque eu fiz várias anotações também desse livro quando eu li. Esse livro realmente, assim, é muito especial. Quando eu li muitos anos atrás O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, eu gostei demais. Achei esse tema da consciência, do momento presente, viver o agora. Eu achei isso fenomenal e desconfiei de que nenhum outro livro fosse suprir essa minha necessidade, outro livro fosse atingir esse patamar. Mas esse livro aqui eu achei ele melhor ainda do que os livros de Eckhart Tolle, Poder do Agora, O Mundo Novo, um azulzinho, outro com a capa roxa. Esse livro aqui é excepcional, é o terceiro livro dele que eu li. Os outros dois livros, Entrega Incondicional, o outro livro, eu esqueci o título agora, mas esse é o terceiro livro do Singer que eu li. E, cara, é o melhor livro. Não que haja uma comparação entre eles, é um complemento o outro, mas esse livro aqui é o ápice. E eu não vi ninguém falando sobre esse livro aqui no Brasil. E, cara, vocês têm que dar uma oportunidade para esse livro. Esse livro é excepcional, ele trata de temas, assim, muito caros para nós seres humanos. Não é um livro que vai tipo coach, não tem nada a ver com isso. É um livro que vai falar, cara, sobre a nossa consciência e como que a gente tem que trabalhar com essa consciência. Vai falar sobre o eu, sobre essa voz que a gente fica, a voz que a gente ouve, a voz interior, né? A gente perceber que nós não somos a voz que fala na nossa cabeça. O pensamento, os pensamentos e as vozes que circundam na nossa cabeça, elas não são quem a gente é de verdade. O livro ensina, isso é uma tradição muito antiga, o budismo, o hinduísmo, eles focam muito observam muito isso, né? Então, assim, esse livro vai trabalhar essas religiões um pouco mais antigas, mas sem ser um livro religioso. Ele só pega os principais conceitos em relação a isso e vai falar sobre isso. Tem outros autores, Krishnamurti, que fala muito sobre isso também, mas para a gente entender que nós não somos o nosso pensamento. E a partir daí, a gente já tem um avanço dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, porque a gente se engana muito com os nossos pensamentos, sabe? Você tá ali, vamos supor, você tá ali na sua casa, sua esposa, seu esposo, você tem algum problema com ele e fala de um jeito que não foi muito legal com você, e aí a gente tem essa mania de ficar ruminando aquele pensamento, pensando naquilo, o que eu deveria ter falado, o que eu vou falar quando eu for discutir e tal, e a gente fica preso àquilo dali por dias, por semanas, a gente vai carregando aquilo. Pode ser uma coisa, alguém do trabalho que incomodou a gente fica muito preso àquilo dali, né? Temos também o momento presente, que isso daí o Eckhart Tolle trabalhou muito lá no Poder do Agora, mas esse livro também foca muito nisso, sobre a gente tá presente, viver o que a gente está vivendo agora. Se você tá com o seu filho, se você tá com a sua esposa, se você tá com o seu esposo, tá com sua mãe, com seu pai,
viver aquele momento, evitar ficar em celular ou ficar pensando em outras coisas e tal, e se entregar para aquilo dali. Esse autor, ele fez uma coisa assim que eu gostei muito. Ele passa algumas técnicas dentro do livro, né? Técnicas para você se libertar do seu passado, das amarras, que ele chama, né? A vida sem amarras. Para você se libertar dessas amarras que prendem a nossa vida. E uma das técnicas que ele passa, que é simples e é muito... Eu tenho percebido que isso funciona muito bem em mim, quando eu abro espaço para que isso funcione em mim, que é sentir o corpo, sabe? Se entregar à sensação do corpo. Então, antes do momento de raiva, quando a gente percebe que esse momento está chegando, a gente parar e relaxar o corpo, sentir o corpo e relaxar. Porque a gente percebe esse sentimento vindo melhor e faz com que ele se... Não é impedir que esse sentimento chegue. Os sentimentos estão aí, que é pra gente sentir. Só que a gente, ao olhar para ele, a gente de certa forma doma aquele sentimento, sabe? Aquela sensação que a gente está sentindo no corpo. Então, para tudo, assim, se você tem um pensamento, algum trauma do passado, alguma coisa que aconteceu que te incomoda, você para e relaxa naquele pensamento. Enquanto aquele pensamento está rolando na sua cabeça, relaxa naquele pensamento. Experimenta fazer isso, uma parada muito legal, que para mim funciona. Obviamente que assim, eu tô falando sobre esse livro que é para vocês lerem o livro, né? Então, aqui você vai aprender muito melhor. Eu só tô pincelando aqui uma das técnicas. Ele fala sobre meditação também e algumas outras técnicas. A substituição de pensamento, por exemplo. Você tem um pensamento negativo e substituir por um pensamento positivo não é uma ideia criada por ele, né? Mas ele fala sobre isso no livro e várias outras técnicas que vão ajudar a gente a não resistir. Ele fala sobre resistência, sobre aceitação nesse livro. Então, não resistir à realidade. A gente cria uma resistência com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Então, você tá lá no carro dirigindo e tem um cara na sua frente que ele tá muito devagar. Ele dá esse exemplo no livro. Você vai fazer o quê? Você vai ficar estressado? Você vai ficar buzinando pro cara? Você vai ficar... Meu amigo, às vezes são 100 metros 200 metros que você vai ter que andar atrás daquele cara, sabe? Ou 1 quilômetro que seja. Mas isso não vai fazer diferença no seu dia, não vai fazer diferença, né? Exceto se você tiver com uma emergência muito louca, mas de um modo geral, na grande maioria das vezes, a gente não tá com tanta necessidade de que 2, 3 minutos vão fazer uma grande diferença no seu dia, na sua vida. Entende o que eu tô falando? Então, assim, são pequenas coisinhas que acontecem que às vezes modificam a nossa energia pro resto do dia. Então, o autor, ele traz exemplos também no livro, as emoções, como lidar com as emoções, enfim. Uma outra coisa também muito legal do livro, ele fala sobre propósito, e aí eu lembro, vou voltar de novo no Eckhart Tolle, eu gosto de ficar lembrando que eu já li em outros livros e tal. O Eckhart Tolle fala muito sobre, quando ele fala sobre propósito, né? Hoje em dia a gente com as redes sociais e com esses coaches e que não sei o que, um monte de coisa que a gente ouve. O propósito, qual é o seu propósito da sua vida e tal? A gente tem que ter um propósito. E o Eckhart Tolle, assim, ele no livro dele, No Poder do Agora, ele fala: nosso propósito primário, nosso propósito principal é viver, é a nossa vida, né? É o propósito principal. Aí o que vem depois, trabalho, família, religião e tal, são propósitos secundários.
Nosso principal propósito é viver. E ele trabalha bastante isso nesse livro também, Na Vida Sem Amarras. Então, é mais um motivo para você ler. Então é isso, gente. Eu quis aqui fazer um apanhado geral do livro. E, assim, uma linguagem muito tranquila de ler. Não são aqueles pensamentos muito complexos como tem lá no o Krishnamurti, eu acho que é assim que fala o nome dele. É muito complexa a forma dele de falar, por exemplo. O Eckhart Tolle também não é tão complexo, mas tá ali no meio. E esse aqui, o Singer, ele conseguiu trazer uma linguagem bem palatável pra gente, assim. Então, se você puder, quiser também ler os outros livros do Singer, eles são o nível desse aqui, eles estão um nível introdutório em relação a esse aqui. Mas dá para ler esse livro aqui também direto, se você quiser. É um livro muito gostosinho de ler. Se você puder, vai anotando, vai tentando aplicar uma coisa ou outra no seu dia a dia. Colocar o livro em prática. Colocar as ideias que o autor passa em prática. Vale a pena demais. Eu indico muito esse livro. Se você gostou do vídeo, já leu o livro, deixa aqui nos comentários. Me diz aqui o que você achou. Se você gostou e tal. Se você tá querendo ler, se você já tá pensando em ler. Enfim, me conta aqui nos comentários. Deixa um likezinho aí. Compartilha o vídeo se você puder com alguém que você pensa que vai se beneficiar desse livro. Valeu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.